A mensagem de Deus a Beltsazar foi clara e direta. Ele havia sido avaliado, pesado e julgado conforme seu caráter e atitudes. O Senhor, que concede autoridade e privilégios aos homens, também os chama à responsabilidade. Ao lermos o Antigo Testamento, somos conduzidos por uma longa e complexa história entre Deus e seu povo, Israel, a nação com quem ele firmou uma aliança. Nessa aliança, Deus fez promessas extraordinárias, oferecendo abundância, paz e redenção. No entanto, Israel frequentemente se afastava de Deus, quebrando os mandamentos e se voltando a outros deuses. Como parte do pacto, estavam previstas consequências para a desobediência, o que se cumpriu quando o povo foi exilado da terra prometida. Jerusalém foi conquistada por Nabucodonosor, rei da Babilônia, encerrando um ciclo de desobediência. Mesmo diante da infidelidade do povo, Deus não deixou de estar no controle. Ele permaneceu fiel às suas promessas, entre elas, a de abençoar todas as nações por meio dos descendentes de Abraão, promessa que se cumpriu plenamente em Jesus Cristo. Ao longo das Escrituras, vemos que, mesmo enquanto corrigia seu povo durante o exílio, Deus continuava a conduzir sua história de redenção. Um dos episódios marcantes dessa fase está registrado no capítulo 5 do livro de Daniel, envolvendo o rei Beltsazar. Embora não tão conhecido quanto Nabucodonosor, o encontro de Deus com Beltsazar nos ensina importantes lições sobre o caráter divino e sua fidelidade, mesmo quando há julgamento e disciplina por causa da rebeldia humana. Beltsazar foi o último rei da Babilônia antes da queda do império, que foi tomado pelos medos e persas. Seu nome provavelmente significa Bel protege o rei, em referência a Bel, Marduk, o principal deus dos babilônios. Beltsazar governava junto com seu pai, Nabonido, que era o rei oficial, mas passava longos períodos longe da capital. Assim, Beltsazar assumiu o governo em seu lugar, exercendo autoridade real, ainda que tecnicamente fosse o segundo no comando. Isso explica por que ele ofereceu a Daniel a terceira posição no reino, quando precisou da interpretação da famosa escritura na parede. Nos dias de Nabucodonosor, o reino de Judá havia se afastado de Deus, ignorando os avisos de profetas como Jeremias. Jerusalém foi conquistada e o templo destruído no ano 586 a.C. Os objetos sagrados do templo foram levados para a Babilônia, como sinal de que não apenas Jerusalém, mas também o Deus de Israel havia sido supostamente vencido. Esses utensílios foram colocados no templo dos deuses babilônicos. Beltsazar não era descendente direto de Nabucodonosor, mas filho de Nabonido. No entanto, a Bíblia o chama de filho de Nabucodonosor como uma forma de expressão comum da época para indicar sucessão ou ligação com o antigo rei. Quando Deus escreveu sua sentença contra Beltsazar, ele estava também relembrando tudo o que já havia feito no passado, inclusive as lições que Nabucodonosor havia aprendido com muito custo, mas que Beltsazar ignorou. Na noite em que o Império Babilônico caiu, Beltsazar organizou um grande banquete, reunindo seus nobres, suas esposas e concubinas. Durante a festa, embriagado, ele mandou trazer os utensílios de ouro e prata que haviam sido tirados do Templo de Jerusalém. Esses objetos sagrados foram usados de maneira desrespeitosa, enquanto o rei e seus convidados bebiam vinho e louvavam deuses pagãos. Na visão dos povos antigos, cada nação tinha seu próprio deus, e quando um povo era derrotado, acreditava-se que seu deus também havia sido vencido. Com esse pensamento, Beltsazar agiu com arrogância, zombando do Deus de Israel e demonstrando total desrespeito à sua santidade. Mas a verdade é que Beltsazar não havia conquistado nada por mérito próprio. Sua posição era herdada. Ele se esqueceu, ou ignorou, que Deus havia humilhado seu antecessor Nabucodonosor, mostrando que ele é o Senhor soberano sobre todos os reinos da terra. Foi então que, em meio à festa, apareceu uma mão misteriosa que começou a escrever na parede do palácio. Todos ficaram aterrorizados, incluindo o rei. Nenhum dos sábios da Babilônia conseguiu interpretar as palavras escritas Mene, Mene, Tekel, Parsim. A rainha, ao ver o desespero de Beltsazar, sugeriu que chamassem Daniel, homem conhecido por sua sabedoria e capacidade de interpretar sonhos e visões. Daniel foi chamado e o rei lhe ofereceu honrarias e recompensas caso pudesse interpretar a mensagem. Daniel, porém, recusou os presentes, pois sabia que o império estava prestes a ruir.
Mesmo assim, por temor a Deus e fidelidade à verdade, ele revelou o significado das palavras. Antes de explicar a mensagem, Daniel repreendeu Belsazar por sua arrogância. Lembrou-lhe de como Deus havia humilhado Nabucodonosor e de como Belsazar, em vez de aprender com o passado, agiu com ainda mais orgulho e desrespeito. Daniel então explicou: Mene, Deus contou os dias do reinado de Belsazar e decretou seu fim. Tekel, o rei foi pesado na balança divina e achado em falta. Parsim ou Pérez, seu reino seria dividido e entregue aos medos e persas. Naquela mesma noite, conforme relata a Bíblia, Belsazar foi morto e o Império Babilônico chegou ao fim. Os profetas do Antigo Testamento, especialmente Jeremias, deixaram claro que Deus havia levantado Babilônia como um instrumento para cumprir seus propósitos, e foi o próprio Deus quem decidiu o momento da queda desse império. A morte de Belsazar e o fim da Babilônia ocorreram em uma única noite, resultado direto de seu orgulho e afronta contra o Senhor. Com a ascensão do Império Persa, liderado por Ciro, os judeus passaram a ser tratados com mais respeito. Ciro, inclusive, permitiu que eles retornassem a Jerusalém e reconstruíssem o templo, conforme descrito em Esdras 1. A Bíblia mostra que Deus abençoou Ciro por sua justiça e favor ao povo de Israel. Ainda que aos olhos humanos parecesse que a Babilônia tinha total controle, a verdade é que todas as nações estão sujeitas à autoridade de Deus. Ele é soberano sobre a história, e nenhum império é grande demais a ponto de escapar de sua justiça. Se Deus disciplinou seu próprio povo por causa da idolatria, faria o mesmo com qualquer outra nação. Nabucodonosor também havia sido orgulhoso e tomado decisões tolas, mas Deus o humilhou até que ele reconhecesse que o Altíssimo reina sobre todos os reinos da terra. Daniel 4:25. Foi algo notável. Um rei poderoso reconhecendo a soberania do Deus de um povo conquistado. Já Belsazar, por sua vez, recusou-se a se humilhar. Não aprendeu com os exemplos anteriores, e por isso ele e todo o seu império sofreram as consequências. Deus continua vendo seu povo e seu culto como sagrados. Mesmo com o templo destruído e o povo exilado, os objetos do culto ainda eram considerados santos por Deus. Belsazar zombou do sagrado, mas o Senhor mostrou que sua santidade não depende de circunstâncias humanas. Em nossas vidas, mesmo que enfrentemos tempos difíceis, não devemos esquecer que Deus permanece santo e digno de adoração. A fidelidade dele não falha, mesmo quando nos corrige. Deus é soberano sobre todas as nações e governantes. Belsazar se iludiu com sua posição e poder. No entanto, Deus mostrou que era ele quem levantava e derrubava reinos. Isso continua verdadeiro hoje. Por mais instável que o mundo pareça, Deus ainda dirige a história. Como cristãos, devemos confiar que, independentemente dos líderes ou sistemas políticos, o Senhor permanece no controle e cumpre seus propósitos. Todos serão julgados por Deus. A mensagem para Belsazar foi um julgamento. Seus atos foram pesados, e ele foi achado em falta. Deus concede dons, autoridade e privilégios, mas todos prestarão contas diante dele, grandes e pequenos. Aqueles que se exaltam serão humilhados, mas os que confiam em Deus e seguem seu caminho encontrarão salvação em Cristo. Deus está sempre trabalhando para restaurar seu povo. Mesmo em meio ao juízo contra a Babilônia, Deus preparava o retorno dos judeus à sua terra. Por meio dos persas, especialmente Ciro, o povo pôde reconstruir Jerusalém e o templo. Isso mostra que, ainda que não entendamos o momento presente, Deus está sempre agindo. Ele cumpre suas promessas e conduz tudo para o bem daqueles que o amam. A história de Belsazar é mais do que um relato histórico. É um poderoso lembrete de que Deus é santo, justo e soberano. Ele julga com retidão, mas também conduz com amor o plano de salvação por meio de Cristo. Que sejamos como Daniel, fiéis em todo o tempo, rejeitando os valores vazios deste mundo e anunciando com coragem a verdade de Deus, convidando a todos a conhecer sua graça redentora. Espero que tenha gostado deste estudo bíblico. Deixe seu comentário com uma sugestão. Você gostaria de conhecer mais a fundo a história de quem?
Se você ainda não é inscrito em nosso canal, clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Não se esqueça também de comentar, deixar o like e clicar no sininho de notificações. A sua presença e participação aqui é muito importante para nós. Hoje quero deixar um versículo que se encontra em Daniel 5:20 e 22. Mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. E tu, Belsazar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isto. Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe.